Então, os métodos da drenagem linfática. Voder, Leduc, Godoy, Fold e Marx. Então, a gente vai ver esses três primeiros, tá? E as anastomoses de Fold. Então, o Voder é o que a gente já viu, né? E tem esse livro maravilhoso aí do Dr. Carlos Guzmão, que ele é bem didático, explicando a técnica do Voder. Então, lembrando que o quê? O Voder preconiza que tem que ser iniciado proximal para o distal, próximo ao gânglio para distante do gânglio, tá? Vai terminar, tem referência lá no ângulo venoso. Então, o que é esse próximo ao gânglio distante do gânglio? Então, vamos pegar aqui antebraço, né? O meu gânglio linfonodo aqui tá o cubital e distal tá aqui o punho. Então, eu começo aqui, vou até o distal e daí volto tudo, tá? Tudo que eu sempre expliquei em relação, né, de proximal para distal. Cheguei no distal, cheguei lá no membro distante, eu volto. E lembrando o quê? Que o Voder traz 4 manobras básicas. Círculo fixo estacionário, bombeamento, mobilização, tração, que é o doador, e o rotatório, que é a torção em cisne. Só lembrando aqui uma coisa que sempre ele inicia a técnica fazendo uma efleuragem. Efleuragem é uma manobra de massagem clássica, que é o início, né? Aquele contato inicial do terapeuta com o paciente. Então, é você passar ali as duas mãos na coxa ou no braço para o paciente sentir, pô, agora vai começar alguma coisa, né? Então, assim, essa efleuragem, aquele início. A pressão da técnica do Voder é de 15 a 40 milímetros de mercúrio, tá? E aqui tem o videozinho com as manobras. Vou dar um play aqui para vocês. Fazer o círculo fixo aonde? Lá no linfonodo. Liberação dos linfonodos. Tá travando esse vídeo, prof? Pelo menos para mim. Eu já vou fazer em mim. Travou para todo mundo? Vou dar um play aqui de novo. Todo mundo. Conseguiram ver? Então, o círculo fixo... Deixa eu parar de compartilhar aqui para vocês me verem grandões. O círculo fixo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar em cima do meu linfonodo, tá? Ali eu tô fazendo aleatório, né? Só para mostrar as manobras. Igual aqui, fazendo no meio do meu braço. Mas eu vou fazer em cima do linfonodo. Realmente aqui, ó. Esse círculo fixo. Tá? Bombeamento, ou com uma mão, ou igual eu fiz ali com as duas mãos. O doador com as duas mãos, fazendo esse movimento aqui, ó. Para onde que eu tô levando? Essa minha mão tá indo para onde, gente? Para o meu linfonodo. Eu tô subindo. Quando eu faço esse doador, ó, aqui, ó a minha testa, ó, eu faço uma tração da minha pele, tá? E qual que é o outro? O círculo fixo. Então, esse também, ó, pressão levando aonde? Lá pro meu linfonodo. Ou eu faço esse último movimento assim, ou eu posso fazer que é esse do cisne, né? Que eu abraço o membro e eu faço bem um cisne mesmo, né?
tentar fazer aqui na minha cabeça, ó. Tá vendo? O movimento do cisne. Eu coloco aqui, ó, o meu dedo mínimo, tá? Imaginei que aqui é uma coxa, né? O dedo mínimo, indicador e esse voo do cisne. Só que eu faço com a minha mão junta, ó. Então, por isso que ele chama de voo do cisne, tá? O livro, ele traz mais manobras, tá? Só que eu não vou me ater a isso, porque a gente já viu todas. Então, o mais importante aqui disso é vocês saberem deixa eu voltar, esses 2 slides, tá? Efleuragem, círculo fixo estacionário, técnica de bombeamento. Daí depois vocês leem aqui com calma, tá? Igual eu falei, como tem muita coisa, tem coisa que eu tô passando. O do doador e o rotatório do cisne, tá? Essas 4 básicas. Lembrando a pressão, 15 a 40 milímetros de mercúrio. Então, todas essas manobras aqui, né, do Voder, eu não vou me ater. Lembrando que da região hipoternar da mão, essa região aqui, que é o que a gente usa muito para fazer as manobras, tá? Tanto para cima como ao contrário, ó, a gente sempre acaba usando essa região hipoternar. E o sentido das rotações? O de nadar, eu faço com a minha mão espalmada e eu faço esse movimento para fora. Tração na mão e tração para fora, na região hipotenar. E o nadar ao contrário é lá de fora, vindo com a pressão para dentro. Mas o que eu preciso saber, professora, dessas pressões? Eu preciso saber que quando eu faço esse movimento de girar, ó, o que eu estou fazendo na minha pele? Tração. Então, eu tenho que tracionar onde? Para o linfonodo. Claro que eu estou exagerando um monte, né? Mas eu tenho que tracionar e levar para onde? Para o linfonodo. Então, aqui eu tenho meus linfonodos parotídeos, então eu vou levar para onde? Lá para o linfonodo, fazendo a tração lá para o parotídeo. Tá? Isso é o mais importante vocês saberem do que a mão em si, é para onde eu estou levando. E o método de Godoy-Godoy. Então, ele foi inventado, né, esse livro aqui, ó, a Maria de Fátima, e pelo José Maria, né, ele é vascular e a Maria de Fátima é terapeuta ocupacional, e eles fizeram, né, a técnica, utilizando, é claro, o sistema linfático, então isso não muda, né, a anatomia e fisiologia do sistema linfático, e o que eles preconizavam era que eram movimentos lineares. Em vez de toda essa preocupação com as manobras, eles preconizavam que eram tudo em linhas. E eles utilizavam bastões, roletes, né? E então a gente via que eles usavam aqui, ó, esses bastões e esses roletes, tá? Levando para onde? Lá para o linfonodo. Só que daí, esses bastões e roletes começaram a ser difíceis, né, de produzir, de ficar igual, então eles acabaram dispersando essa ideia. Mas se vocês verem que a técnica é que existem bastões e roletes, está certo, porque foi isso que eles preconizavam, tá? Esses roletinhos aí. E a autodrenagem também, eles ensinavam os pacientes a se autodrenar, paciente de linfedema, né? Eles trabalham muito com linfedema. Então, eles faziam ali o paciente, né, fazer essa autodrenagem. E, então, aqui está falando do linfedema, né, que eu já falei, levando para aquele edema, linfedema, para aquele gânglio linfático correspondente, né. Eu já vou falar das anastomoses. Então, ó, o que eles preconizavam? Linhas, tá vendo aqui, ó, linhas, e levando para o linfonodo correspondente. E eles também fizeram 2 aparelhos de drenagem linfática mecânica, que é o RA Godoy, membro inferior, e o RA Godoy, membro superior. O membro inferior faz o que? Aplante e dorsiflexão, então fica fazendo esse movimento, só que é bem lento, né? No site lá tem o vídeo deles mostrando, é bem lento.
Porque lembra que os linfângios são lentos para abrir, então é lento. E de membro superior, né? Dobra e estica, também, fazendo essa contração. Então, aqui está o site do Godoy, drenagemlinfática.com.br, para vocês poderem, né, estudar mais a respeito. O Leduc, então é esse livro aqui do Albert Leduc, do Oliver Leduc, tá? Então, o Leduc, ele preconiza 3 movimentos básicos: evacuação, captação e reabsorção. Então, evacuação... Então, calma aí, deixa eu parar aqui de compartilhar. Então, vamos lá. Evacuação vai ser em cima dos meus linfonodos. É o círculo fixo igual ao do Voder, tá? Então, eu posso fazer a evacuação assim. Lembra lá, 1001, 1002. Você conta devagar para você fazer lento. Ou você pode fazer um bombeamento, só que fixo. Né? Então, por exemplo, aqui no ducto torácico, eu acabo fazendo um bombeamento. Então, primeira manobra, evacuação. Segunda, captação. Eu vou captar aquela linfa. Então, o meu linfonodo, aqui está a minha axila, tá? Então, eu vou chegar lá perto da axila e vou, com o meu dedo indicador, fazer... Tá vendo que eu faço uma tração da pele? Ó. E eu vou. 1001, 1002, 1003. Gente, eu vou estar sem anel, né? Quando a paciente for fazer que face, o paciente vai estar sem brinco, tá? Porque eu tô demonstrando para vocês. Captei. Captei, 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 captei. Cheguei no meu distal. Vou fazer a reabsorção. Deu um movimento ao contrário. Dedo mínimo para o indicador. Reabsorção, reabsorção, reabsorção. Sempre, ó, contração da pele. Ou eu faço a reabsorção assim, ou eu abraço esse membro e faço o bracelete, tá? Então, o bracelete eu também, ó, faço tração, ó. Tá? Então, o que eu quero aqui mostrar para vocês? A evacuação no linfonodo, tá? Então, por exemplo, aqui no linfonodo inguinal em 3 pontos, né? Os linfonodos a gente já falou, então faz essa evacuação em todos os linfonodos. Vou captar a linfa de proximal, próximo ao gânglio, para distal. Então, eu faço 1, 2 e 3. Divido a minha coxa em 3 partes. Estão vendo a mão dela que tá assim, né? Indicador, dedo mínimo. Então, proximal, próximo ao gânglio, que seria aqui a poplítea. 1, metade da perna. E 2. E daí, captei, captei, captei. Daí eu vou reabsorver. Distal para proximal. Ou eu vou fazer igual ela fez assim com a mão, né? Dedo mínimo para o indicador. Ou o bracelete, tá? Que é abraçar aquele membro e fazer. Então, a reabsorção é de distal para proximal. Então, a gente vai usar essa anatomia. Isso, o paciente não tem patologia, não tem cirurgia, não tem nada. Aquelas linhas da drenagem que eu já expliquei lá atrás. Umbigo, infraumbilical para baixo, divido aqui no meio. Essa metade eu vou levar para essa inguinal, essa outra metade para a outra inguinal. Dividir aqui no meio, né, a pessoa. Esse hemitórax eu vou levar para o linfonodo, né, correspondente ali, essa lateral, para o axilar, né? Então, esse lado, esse hemicorpo. Então, aqui tá mostrando que vai levar para o inguinal. E aqui nas costas. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá parecendo aqui que tá ruim meu áudio. Agora sim, mas tava travando. Tava travando? Tava. Então, gente, vamos aqui continuar, tá? Então, eu vou, né, continuar aqui compartilhando. Vamos ver se vai dar certo. Então, tá. Então, só voltando aqui, que vocês estavam falando que estava travando, né? Então, vamos voltar aqui nessa foto. Faço essa divisão, né, do corpo, que metade, do supra-umbilical para cima, para cada axilar, né, correspondente, e do infra-umbilical
para cada inguinal correspondente. E aqui nas costas, eu pego ali a linha da cintura, lembra lá nas linhas da drenagem, que essa metade aqui, ó, das costas vai para axilar, também correspondente, fazendo essa divisão, né? Então, a outra metade da coluna, mesma coisa. E lembra aqui da linha da ferradura. Metade do glúteo vai lá para frente, olha lá, flechinha para frente, e a outra metade do glúteo vai para baixo. Os dois vão para inguinal, só que por vias diferentes. E na parte posterior vai para a parte aqui, ó, interna da coxa. E essa flecha aqui, ó, seria para lá para o culote. Lembra da fenda? Da linha lá, da linha de drenagem. Então, aqui tem uma linha. Então, essa parte aqui, ó, não vai para cá, vai para fora. E agora, assim, ó, isso que eu expliquei, o paciente tá ok, não tem nada. Fez uma cirurgia plástica, tem uma cicatriz, teve essa ressecção de linfonodo, né, por uma cirurgia, pela câncer de mama, por exemplo, eu uso as vias de anastomose. Quem preconizou essas vias de anastomose foi o Fold em 1985. Então, quais são essas linhas de anastomose? Cérvico-cervical, de uma cervical a outra, e axilo-axilar, né, de uma axilar a outra, axilo-inguinal, íngino-inguinal, de uma inguinal a outra, axilo-inguinal, né, axilo-inguinal, né, ou íngino-axilar, tanto faz. E quando a pessoa vira, vai passar aqui pelas costas, axilo-axilar, e íngino-inguinal aqui atrás, ó, tá? Então, esses são as anastomoses de Fold. Então, pensando aqui, o que mais vai mudar numa cirurgia é que aquela linha aqui do umbigo da cintura não existe mais, porque a cicatriz de uma abdominoplastia, por exemplo, a cicatriz está aqui embaixo, ó. Então, dessa cicatriz para cima, eu vou drenar para a axila. E da cicatriz para baixo, ali na região pubiana, que ocorre muito edema nessa região, eu vou drenar para minha inguinal, né, correspondente. Tá? Então, vamos pegar aqui um linfedema. Então, essa axila não está funcionando, né, esse linfonodo axilar, por causa dessa ressecção aqui da mama. Então, ele vai drenar ou lá para a cervical, né, para o ângulo venoso, ou aqui, ó, que seria o certo, levar para outra axila, tá? Ou para a outra virilha. Para a virilha homolateral, que a gente chama que é do mesmo lado, ou para a axila contralateral, que é do outro lado. E aqui é uma cirurgia, então, mesma coisa, a abdominoplastia está aqui, eu vou levar para onde? Para as duas axilas. O que eu só tenho que lembrar nessa cirurgia? Que vocês estão conseguindo me ver bem? Sim, prof. Sim. Que aqui, ó, deixa eu vir aqui para a luz. A minha sobrancelha seria uma cicatriz. Se eu faço essa mobilização, ó, fazendo uma drenagem, o que eu estou fazendo na minha cicatriz? Eu estou mexendo, né? O que eu posso fazer? Uma deiscência cicatricial. Abrir essa cicatriz, né? Então, eu seguro a cicatriz e daí eu faço a drenagem. Tá? Isso é a coisa mais importante. Você tem que segurar essa cicatriz, né? Para você poder drenar. Então, aquela foto é verdadeira, porém, uma mão segura e eu vou drenar com a outra. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a terapia complexa, descongestiva, que é o tratamento do quê? De linfedema, tá? Então, linfedema, câncer de mama, né? Linfedema é uma consequência, muitas vezes, do câncer de mama, né? Que acomete, assim, cada vez mais, né? Os diagnósticos estão aumentando, comete muito as mulheres. Então, o que é importante a gente saber? Que esse linfedema tem um acúmulo da linfa, né, desse líquido no espaço intersticial, e esse líquido, ele é muito rico em proteínas. Esse excesso de proteínas é que causa a fibrose, tá? Fazendo esse edema, né, do membro, mas causa essa fibrose, tá?
Então, o que a gente tem? A terapia complexa descongestiva é um tratamento para o linfedema recomendado pela Sociedade Internacional de Linfologia. E esse tratamento inclui uma atenção especial com cuidados com a pele, drenagem linfática manual, bandagens de baixa elasticidade, exercícios tem 10 minutos. Miolinfocinéticos e meias e luvas de compressão. Então, a gente precisa saber que esse tratamento envolve todos esses cuidados na pele, drenagem linfática, bandagem, exercício e meia e luva de compressão. E ele é separado por duas fases. A primeira fase, o objetivo é mobilizar essa linfa acumulada, reduzir essa fibrose do tecido, tá? Procurando reduzir ao máximo o volume desse membro. É nessa fase que ocorre o enfaixamento compressivo. Então, usam bandagens com baixa elasticidade. O que é isso? Eu puxo esse tecido, né, a da bandagem, e ele cede um pouquinho, mas chega uma hora que ele trava. Então, ele tem uma baixa elasticidade. Por que ele trava? Imagine que comece a demaciar, e eu quero o quê? Comprimir esse edema. Então, o objetivo da bandagem é isso, né? Não deixar inchar. Então, ele tem uma elasticidade moderada. Ali, né? Baixa elasticidade, para não fazer com que aquele membro inche mesmo. Faz a drenagem linfática, faz os exercícios miolinfocinéticos, que são exercícios que ativam essa circulação, e pedir para o paciente cuidar da pele. Não fazer depilação naquela perna que tem linfedema, não fazer cutícula, sempre estar hidratando, né? Cuidar para não levar mordida ali de pernilongo, de algum bichinho, porque tudo isso pode machucar mais ainda uma pele que já está sensível. A duração máxima é de 5 semanas, né? Nessa fase. Tá? Então, tem essa duração de 5 semanas. E nessa segunda fase, nessa fase de manutenção, pode ocorrer o quê? Usa essas bandagens à noite e durante o dia usa meia de compressão e faz os exercícios. Porque a meia é muito mais prática o paciente usar a meia do que, né? Porque a meia você consegue colocar uma roupa, um sapato, a bandagem ela é muito grande, então se limita, né? E a meia não, você consegue usar a meia e fazer todo esse... Você consegue ter esse dia a dia, né? Vamos dizer assim, mais fácil. Faz esse cuidado com a pele, isso tem que ter, tá? Importante ressaltar que nessa fase a participação do paciente nos cuidados e na orientação é fundamental para o sucesso da terapia. E para uma boa redução desse volume, né, ocorre uma manutenção dessa condição da pele, tá? Então, tem que usar, né, tem que fazer essa terapia complexa descongestiva, né, usando todas essas técnicas, fazendo a drenagem, fazendo a bandagem, fazendo os exercícios. Eu não posso fazer isso de maneira isolada, eu tenho que juntar tudo, tá? Então, o linfedema é uma patologia crônica, né? Aquilo que eu já falei da proteína. Então, ocorre essa fibrose devido a esse excesso ali de proteína local. E ela é de difícil tratamento por causa dessa manutenção, tá? E numerosos estudos demonstram, né? Essa melhora nesse aspecto da pele, a redução do volume da fibrose, o conforto do paciente, a qualidade de vida desses pacientes, né? No entanto, a gente tem que ver essa questão da manutenção e do controle do linfedema após esse tratamento inicial. Então, é feito, né, ali a drenagem linfática, tem alguns casos que é usada a pressoterapia também e a bandagem compressiva. E esses exercícios, né, que eu acabei não escrevendo aqui, ó. O mais importante aqui, ó, esses exercícios juntos, tá? Então, pressoterapia. Pressoterapia é o aparelho, né, que faz uma pressão causado aqui, por exemplo, aqui, né, eu trouxe o angiotron,
No outro slide tem esse aqui, né, da Sequebra. Então, são câmeras. Então, tem o aparelho que faz essa compressão, né, que é o aparelho em si, utilizando câmeras de altíssima resistência, tá? Faz insufla, né, essa câmera e essa câmera faz a compressão na pele. Então, a pressoterapia, o objetivo, né, inclui o quê? Fazer essa compressão, fazer elevação daquele membro e a contração do músculo, que seria o exercício, tá? Então, a pressoterapia é um método que se caracteriza pela utilização de uma massagem pneumática realizada na direção do fluxo circulatório, por meio de pressão positiva sobre o segmento corpóreo. Então, gente, o vácuo faz pressão negativa e a pressoterapia, assim, compressiva, pneumática, faz pressão positiva. Quando entra aluno, eu tenho que sair porque fica aquele amarelo. Então, aqui eu estou falando isso, né? Que a pressoterapia ventosa faz pressão negativa, tá? Mas quando a gente fala de pressoterapia em si, não é essa ventosa, tipo de acupuntura ou endermo. É o aparelho mesmo em si, tá? É esse aparelho da bota. Então, a gente tem as botas, né? Unicompartimentais, que é um compartimento só, igual aqui. E a bota é multicompartimentais, que são vários compartimentos. Essa bota unicompartimental, ela segue a teoria de Laplace, onde o menor membro, a menor diâmetro, né, seria lá no tornozelo, tem mais pressão, a bota faz mais pressão. E lá na coxa, que é mais largo, né, o diâmetro faz menos pressão. E o multicompartimental, ele vai enchendo por camadas, né? Então, essas camadas, elas são sobrepostas para não haver o garrote e vai enchendo sempre os dois, né? Vai enchendo de distal, de distante do gânglio, para proximal. Então, vai enchendo lá no pé, por exemplo, daí enche a perna, daí enche a coxa. Uma coisa importante, a pressoterapia não substitui 100% as nossas mãos. Então, precisamos iniciar a sessão fazendo o quê? A liberação, a evacuação dos linfonodos manualmente mesmo, tá? Então, a gente tem o quê? Que parametrizar esse aparelho. Então, eu tenho que parametrizar a pressão, o tempo que ele está ligado e desligado e o tempo total do aparelho. A pressão, eu vou me basear na pressão o quê? Linfática. Então, mais ou menos 30 milímetros de mercúrio, tá? Então, ó, a pressão venosa é 40 e a linfática é 20. Então, geralmente, eu vou programar meu aparelho de 20 a 30 milímetros de mercúrio. O tempo varia muito, tá? Dos autores, mas uma média é 2:1. 2 minutos ligado, 1 minuto desligado. E o tempo, né, o tempo varia mais ou menos assim. Não, calma aí. Aqui, ó. O tempo varia mais ou menos uns 30 minutos a 1 hora a sessão. Ó, o Leduc fala 1 hora, tá? Então, tem autores que falam ali no mínimo 20. No mínimo 30, né? Então, igual aqui ao Hooker, ó, 10 minutos eu acho muito pouco. Então, né, é de 30 minutos a 1 hora o tempo da sessão. E os efeitos terapêuticos é o mesmo que o da drenagem, né? Favorecer esse retorno, tanto linfático como venoso, estimular a reabsorção dos líquidos intersticiais e das toxinas, após realizar o desbloqueio dos linfonodos, então precisa fazer essa liberação manual, né? Reabsorção do edema, efeito analgésico e relaxante, igual os efeitos da drenagem mesmo. E acelerar a cicatrização e a revitalização da pele, porque o que ela faz? Uma desintoxicação e estimula a oxigenação daquele local. E as indicações é o edema, a FEG, celulite, obesidade, o linfedema, que a gente já falou, pós-cirurgia plástica, cuidando para não fazer, né, em cima de nenhuma cicatriz aberta, e prevenir trombose venosa profunda.
Tá com trombose, contraindicado. Faz, né? Ou antes, né, para prevenir mesmo, ou depois que o paciente já passou por aquele quadro infeccioso agudo e continuou inchado, daí a gente pode fazer. E contraindicações é todos os processos infecciosos, né? Infecções cutâneas, infecções bacterianas, virais, insuficiência cardíaca, fratura não consolidada, se a pessoa está com aquela, né, quebrou alguma